Olá, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio do Casos Empresariais Podcast. Inicio saudando a vocês que nos acompanham no canal no YouTube, nas redes sociais. Então, muita gratidão aí por nos acompanharem e compartilharem conhecimento. Convido a você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para receber a notificação automaticamente a cada novo episódio. Hoje é o 17º podcast do Casos Empresariais, mais ou menos um ano e meio de jornada. E temos o prazer de receber aqui na bancada duas pessoas, dois profissionais ilustres. Primeira convidada do dia de hoje, a Isis Blini Lourenço, sócia-diretora da Mais Foco Treinamento, onde atua como Head Trainer, especialista em PNL, neurociência e inteligência emocional. Seja muito bem-vinda, Isis. Obrigada, Kunze, pelo convite. Outro convidado nosso, Rogério da Silva Neves. Rogério nada mais é do que gestor de RH da Natura Friga Alimentos. Rogério, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Wilson, pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, gente. Sinceramente, um orgulho ter vocês dois aqui. A gente vai fazer uma troca de ideias aí super bacana, né? E eu sempre gosto de começar o episódio ouvindo um pouquinho da jornada de cada um, né? Porque eu acho que a nossa audiência, como a gente tem audiência no Brasil inteiro, o canal vem crescendo bastante. Então, conhecer um pouco da onde vocês vieram, né? Nasceram aonde, estudaram aonde, para chegar onde chegaram hoje. Então, Isis, vou pedir para você começar. Com muito prazer. Bom, eu sou uma jovem senhora de 41 anos, com uma carinha de 20 ainda, ó que maravilhoso. E nasci em Dracena, e meus pais, eles são bancários aposentados, e aí eles passearam por toda a região e pararam em Presidente Prudente, ainda bem, e aqui estou até então. E minha formação acadêmica é em Educação Física pelo Unesp de Prudente, e nessa época da minha vida eu sabia exatamente o que eu queria da minha vida, eu tinha total foco, eu tinha direção, que eu fiz Educação Física e fui trabalhar no banco. Sabia exatamente o que eu queria. Total, né? E aí, eu trabalhei 4 anos no banco e chegou um momento da minha vida que eu comecei a achar que o banco era o mal da minha vida. Eu comecei a entrar em um processo depressivo sem eu tomar consciência, porque eu não tinha consciência nenhuma da minha vida. Eu não sabia o que eu queria, era papel no vento. E aí, eu tive a oportunidade de empreender. E eu não sei, Conze, aonde que colocaram a ideia na cabeça das pessoas de romantizar o empreendedorismo. Eu vou ser minha própria chefe. Eu não vou ter horário para trabalhar. Quer dizer, eu vou fazer o meu próprio horário. Eu vou fazer tudo que eu quiser, sem, né? E aí eu fui empreender, mas com uma mentalidade que não era de empreendedora. E nessa época eu tive a oportunidade de empreender e eu ainda trabalhava no banco, só que eu não tive inteligência emocional para lidar com essa situação e por esse motivo eu sofri muito, porque eu fui lá no banco e pedi demissão. Eu era final de ano, tinha acabado de tirar férias, voltar, né, de férias, já tinha acabado de receber todos os meus benefícios, pedi demissão. Saí do banco sem nenhum real. E fui empreender, sem base emocional, sem base financeira, quebrei em quase 100 mil reais. Só que é nos piores momentos da nossa vida que oportunidades incríveis Qual acontecem. negócio que você abriu, por curiosidade? Eu abri par de alimentação. Alimentação. Na área de alimentação. E aí eu estava no fundo do poço, recém-casada, quase separando, tudo péssimo. E eu tive a oportunidade de participar de um treinamento de PNL de um final de semana, onde eu fui nesse treinamento. Eu não queria ir, mas eu fui. E vou falar bem rápido, resumido, né? E foi onde tudo mudou. Quando a gente muda a nossa mente, tudo ao nosso redor muda. E foi onde eu que eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, onde faz mais de 10 anos que eu estou como nessa área de desenvolvimento pessoal, como head trainer, à frente do Instituto Mais Foco Treinamentos,
dando formação de PNL, de inteligência emocional, levando verdadeiramente o despertar para as pessoas, porque eu estava dormindo na minha vida. Então eu levo esse despertar para as pessoas, para elas acordarem e perceberem que a vida delas é muito maior do que elas vivem. A gente vai falar bastante disso daqui a pouco. Agora é contigo, Rogério. Vamos lá. Quem é você? Bom, meu nome é Rogério Neves, né? Como já foi dito aqui, Wilson. Na verdade, eu sou natural de Presidente Venceslau. Ah, Venceslau. Sou venceslauense. Eu nasci lá, mas eu vim aqui para a região de Presidente Prudente com uns 13 anos de idade. Eu vim morar aqui, na época, meus pais adquiriram um terreno e construíram aqui em Álvares Machado, né? Cidadezinha vizinha. E ali eu comecei minha carreira no escritório. E eu comecei como office boy, né? O famoso office boy. E que hoje é mais conhecido como jovem aprendiz, menor aprendiz, né? Sim. Eu comecei no escritório de contabilidade, passei por esse escritório, foi uma escola para mim, né? E muitas coisas técnicas, fiquei durante 8 anos nesse escritório de contabilidade. E depois eu vim para Presidente Prudente trabalhar, isso era em Álvares Machado mesmo. E Presidente Prudente eu trabalhei na Santa Casa, no setor de RH e departamento pessoal, durante 3 anos e meio na Santa Casa de Presidente Prudente. Depois da Santa Casa de Presidente Prudente, eu fui para a Security, Grupo Segurança. Ah, tá. Também fui encarregado de RH durante um bom tempo lá, em torno de 3 anos e meio. E depois eu fui direto para a Natura Friga Alimentos, onde estou até hoje. E agora, em janeiro, completo 22 anos de empresa no mesmo setor. Sua formação? Minha formação é em gestão comercial, a Gestão graduação. E eu tenho pós em treinamento e desenvolvimento pela UniOeste e o MBA na Toledo em gestão de pessoas. Você fez quando na Toledo? Na Toledo já faz um bom tempo. Ah, eu hein? também, Já eu tô faz perguntando porque eu fiz mais lá. de 10 anos. Eu fiz em 2008. Terminei em 2008. Acho que foi em meados de 2010, por aí. Um pouquinho depois, por aqui, então. um pouquinho depois. Foi uma experiência interessantíssima, né? Muito aprendizado. Muito boa, muito boa. Bom, vamos lá. Legal. Agora uma pergunta geral, fiquem à vontade. Quem quiser responder primeiro, complementar, um perguntar para o outro, tá? Um desafio, que realmente foi um desafio na vida de vocês e que moldou quem vocês são hoje. É de sopetão mesmo, tá? Não tem nada combinado. Não tem mesmo. Bom, eu acredito que o grande desafio, eu sempre fui muito tímido. E para gestão de pessoas, ser tímido não dá. Então eu tive que vencer essa barreira dia a dia. Conforme a empresa foi crescendo, as oportunidades foram surgindo, eu tive que ir quebrando essa barreira da timidez, né? E isso, graças a Deus, eu tenho conseguido vencer. Você sabe que nós tivemos um episódio, acho que foi o penúltimo, e o professor Carlos Felipe da UniOeste, ele comentou isso, né? Eu vi Ele esse episódio. até os 17, 18 anos, ele era um cara que não se comunicava, ele era totalmente tímido, né? E hoje é um cara que... Comunicador, literalmente, né? Além das aulas, faz palestras, treinamentos, então... E eu passei por isso também, naquele episódio eu citei isso, então achei mais um que era que nem eu. Mas e você, como é que você era? Eu nunca fui tímida em relação a me comunicar. Só que eu não sabia me comunicar. Tá. Entendeu? E qual foi esse desafio que você passou e que te moldou? Talvez você já tenha até falado, mas acho que é bom a gente reforçar. Se tiver algum outro também que marcou. Em relação a essa questão da comunicação, por exemplo, eu morria de medo de falar em público, eu morria de medo de falar em microfone, eu tinha pavor disso tudo. E eu sempre trabalhei na área comercial. Nossa. E eu não sabia me comunicar com as pessoas. Então, e essa é a minha maior habilidade hoje em dia, comunicação. Então, esse foi um desafio que eu superei e consegui criar essa habilidade com muita maestria, sem modéstia nenhuma, porque eu estudo e treino para isso, né? Perfeito. Qual foi o grande momento de virada na vida de vocês? Pode ser um exemplo pessoal, profissional? Para mim foi quando eu conheci PNL. Esse foi a grande virada da minha vida. Onde eu conheci as ferramentas e mudei a minha mentalidade. Foi a grande virada da minha vida. Existe uma Isis até 29 anos de idade, era uma. E depois da PNL é outra Isis.
No meu caso, eu acredito que foi o dia a dia com a expansão da empresa onde eu estava. E a necessidade de eu me desenvolver, né, para poder atender a expectativa da empresa, né? Então, foi um grande desafio para poder virar a chave, né? Olha que na empresa onde eu trabalho hoje, eu entrei tomando conta de 160, 130 pessoas. Então, eu estava até verificando isso, né? Eu tenho um relacionamento com a Natura Frig. Perfeito, A Natura Frig hoje é o quinto maior frigorífico do país, né? perfeito. Quantos colaboradores a Natura tem hoje? Hoje, no total, 4.500 colaboradores. E tudo fica ali sob gestão do seu acompanhamento. Isso, hoje eu sou gerente corporativo, né, do RH, então eu supervisiono todos os RHs. Sim. Não, São 4 unidades? são 4 unidades. Cada unidade tem um Cada unidade responsável. tem um responsável pelo seu RH, tem um supervisor de RH, Sim, onde é supervisionado pela minha gestão. sim. E ali nós iniciamos, como eu te falei, em média de 400 funcionários nas 4 unidades, 400, 420. E hoje nós somos 4.500 funcionários. É gente pra caramba, né? É gente pra caramba. Com certeza. Decisão mais difícil da carreira. Ui, você tem que. Não. Até- Mais gente, né, É Rogério? verdade, nossa, é mais difícil, é bem difícil. Tem 300 mil decisões difíceis na Não, mas carreira. uma que marcou a trajetória de... Eu sempre falo, cara, pode ser pessoal, pode ser profissional, mas foi algo difícil, né? Lembrei, eu A lembrei. gente teve, por exemplo, um episódio aqui do Marcelo, que é o Marcelo Alencar, que é um CCO da Food Fanatics, e ele citou, por exemplo, foi quando nasceu o primeiro filho dele, né? Então ele cita uma experiência, pô, nasceu e agora, pô, agora tem que ser um cara diferente, né? Não que ele Uhum. fosse, mas Verdade. ter mais responsabilidade, né? Sim, Então, sim. assim, são esse tipo de situação, e é interessante isso, porque isso pode, em algum momento, inspirar as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, né? Porque pode passar por uma situação parecida também, e isso acho que ajuda, né? Sim. Perfeito. Pra mim, eu lembrei agora uma que foi bem desafiante. Eu sofri muito com essa decisão na carreira, na parte, né, de carreira. Quando eu tenho 5 formações em PNL, né? Eu sou hipnóloga também, eu tenho pós-graduação em neurociência, tudo mais. Então, depois que eu fiz as 3 primeiras formações, eu ainda achava que eu não era não tinha tanta capacidade de fazer treinamentos do porte que eu queria trazer para Prudente. E aí eu fiz uma parceria com uma escola de São Paulo, e aí eu trouxe essa escola aqui para Prudente. Então, eu não iniciei com o meu instituto, eu iniciei com uma escola parceira aqui em Presidente Prudente. E aí a gente era uma parceria incrível, né? Eu não tenho o que reclamar deles, não tinha, né? Era maravilhoso. Ficamos 2 anos e meio juntos. E aí, só que aí eu comecei, é aquela coisa, não era minha a empresa, né? Eu era uma representante. Então eu tinha que ir de acordo, a negociação era de acordo com eles, eu não tinha tanta flexibilidade do jeito que eu gosto de fazer, a parte comercial e tudo mais. E aí eu fazia a parte comercial e dava os treinamentos junto com os treinadores que vinham de São Paulo. E aí eu decidi que eu queria romper a parceria com eles e seguir sozinha, aí sim, com o meu instituto, eu e meu esposo juntos. E isso foi muito desafiante. Eu fiquei doente. Eu peguei uma gripe, uma tosse, porque eu precisava falar, mas eu não queria falar com eles. E eu fiquei, acho que um mês ruim. De gripe, de tosse, de tudo. E eu sabia que era por conta disso. Porque eu não era uma coisa assim, Wilson, seguinte, não tô gostando do jeito que você tá fazendo, a gente não dá mais certo, vamos romper porque não dá mais certo. Não tinha nada de errado. Eu só queria seguir sozinha. E até que eu usei a programação neurolinguística a meu favor, que eu usei uma ferramenta chamada Ponte ao Futuro, mentalizei eu fazendo essa reunião, eu conversando com eles aceitando e tudo mais. E fiz e deu tudo certo. E aí eu abri meu instituto, e olha que legal, abri meu instituto. Em 2020, comecei o meu instituto, investi em equipamento e tudo mais, e aí começou a pandemia. Tá tudo bem. Bela surpresa, né? Uma bela de uma surpresa, mas tá tudo bem. Isso é outro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Wilson, até a Isis comentou sobre a pandemia, e é o que me veio também na memória. Eu acho que como RH, um dos momentos acho que mais desafiador para trabalhar na área. Sim. Porque muitos atendimentos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo novo, tudo acontecendo. Isso foi muito desafiador para quem estava na frente. Querendo ou não, nós que é RH, 1.400 funcionários na época tinha, em média, 1.400 só na unidade de Pirapó, circulando e tanta coisa acontecendo, isso trouxe um peso bem grande. Acho que foi bem desafiador. Eu acredito que sim. E a pandemia em si foi para todo mundo, Para né? todos. Foi um Pra choque, todos. né? Foi. Qual o valor da motivação no dia a dia? Aí a Isis tem, Certeza. tem conhecimento para nos ajudar Verdade. aí, trazer um pouco mais de conhecimento aprofundado aí para quem nos acompanha aí no canal. O valor da Da o- motivação? é, Então, motivação é algo que vem de dentro, né? É Perfeito. intrínseco, não. E aí, por isso que eu, Isis, junto com o meu instituto, eu não trabalho com motivação, eu trabalho com ativação, que é diferente. Por quê? Porque a motivação, a gente vai numa palestra motivacional, onde a pessoa vai lá e tá, nossa, a gente sai da palestra, uhul, maravilhoso, que incrível, só que isso tem uma prazo semana de depois você não lembra validade. nada. Exatamente, daqui uma semana, 2 semanas no máximo, você já volta a padrões antigos, porque não mudou a mentalidade. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, aí sim eu estou no controle das minhas emoções, aí sim eu consigo ter comportamentos motivados. Ou não, eu consigo apertar esse botãozinho aí na hora que eu quiser. A motivação, se eu entendo qual que é o processo interno meu para eu me motivar, eu consigo usar esse processo interno da motivação em qualquer momento da minha vida. Então, primeiro eu preciso estudar a minha mente, mudar a minha forma de pensar, ter a minha mentalidade alterada. Para aí sim eu conseguir usar a motivação onde eu precisar, onde eu quiser, quando quiser. E mesmo que eu não estou, eu busco ela e trago ela para o momento presente e vou. Perfeito. A Isa até me lembrou também que essa semana passada, no sábado, você me ligou e ia viajar, né? E Sim. eu até fui próximo a São Paulo lá e foi até um treinamento com os promotores de venda que nós temos. E falando de motivação, e justamente foi um assunto que eu toquei, né? Como foi a motivação durante o ano? Como você está passando 2025, nós estamos chegando no final. E como foi sua motivação? Só por fatores externos? Porque, como ela disse, né? É intrínseco. É Dentro, né? É dentro. Vem de dentro. Mas da minha motivação, o que me move mesmo é quando a gente vê um colaborador realmente alavancando a carreira. Você vê que ele iniciou ali do zero e ele depois chega lá no topo. Você olha o cara como supervisor, um coordenador, igual nós temos, aí você fala, valeu a pena. Você tocou o íntimo dele e É. ele tá Tocou o íntimo, voando. voando. E E sabe, essa trilha é bem interessante, né? Esse trajeto, porque você que está ali no começo, você vê, né? Essa evolução, e isso é gratificante. Você vê lá no final, você fala, olha, que legal, aí tem duas coisas que eu quero até acrescentar, legal. o que o Rogério está falando. Primeira coisa, um dos maiores formas de motivar, de nos motivar e motivar alguém, chama-se progresso. É a gente enxergar o progresso. Isso é a maior maneira de motivar a nós mesmos e as outras pessoas. E a segunda colocação que eu quero fazer é que o que é motivação? É motivo para agir. Por isso a importância das empresas trabalharem junto com seus colaboradores o porquê eles estão onde eles estão, por qual motivo eles fazem o que eles fazem, a importância deles dentro da empresa, mesmo que seja a moça que serve o café, ela tem uma importância absurda Perfeito. dentro da empresa, e ela precisa ter essa consciência, Com certeza. porque quando eles tomam essa consciência, eles têm um motivo para agir. E aí não precisa ninguém, ou o gerente, ou o supervisor, ou qualquer outra pessoa ficar, vamos. A pessoa mesmo, ela vai fazendo as coisas acontecerem. E aí cria-se a cultura da empresa. Perfeito. Eu tenho uma questão que eu assinalei aqui, que eu acho que casa com exatamente o que está sendo conversado. O problema da comunicação dentro das empresas, né? O Rogério trabalha numa grande corporação, tá? A tendência é que nas grandes isso funcione melhor. Uhum. A Isis trabalha com isso.
eu, Wilson, profissional Wilson Kunze, ele atua muito com pequenos negócios, pequenos e médios. E um dos maiores problemas, e isso dentro do livro Casos Empresariais também, existem situações que são retratadas aqui, onde há problemas de comunicação e o quanto isso impacta nos resultados das pessoas, porque uma comunicação mal feita ou falta, ausência de comunicação, ela leva a esse sentimento que você falou aí da motivação que vem de dentro e gera justamente o contrário, Perfeito. né? Gera desmotivação. Com certeza. Como é que é essa questão, como é que vocês enxergam essa questão da comunicação dentro da família, dentro das empresas? Se vocês puderem comentar um pouquinho, acho que é importante a gente falar disso, porque assim, a gente tem realmente muitos empresários que não se preocupam muito com a comunicação. É no dia a dia, o funcionário entra na empresa, não tem acompanhamento, não, vai para lá aquele setor, não existe uma formação, não existe um treinamento, eu que atuo também com treinamento, então, cara, isso é um negócio muito complicado, né? Se quiser citar, Rogério, como é que vocês praticam isso lá dentro? Certo. Países, eu sei que tem experiência em treinamentos para funcionários e colaboradores de empresa, então acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho nessa temática. Que legal. Bom, Wilson, lá na empresa, né, vou tomar como exemplo lá, né, onde eu estou, Sim, claro. nós vemos essa questão da comunicação, realmente, como você falou, é primordial na relação entre trabalhador, entre pessoas e a gestão. Você imagina, 4.000 e tantos funcionários. Se a comunicação não funcionar, a coisa não desanda. E a gente observa que nós lá temos, nós inclusive temos um projeto, né, que chama Natura Lidera. Natura Lidera, que é uma trilha de treinamentos para supervisores e gestores. Isso já faz muito tempo que a gente tem. E a gente observa uma evolução muito grande de quando iniciou os treinamentos. E um dos temas que nós trazemos sempre é a comunicação. E essa comunicação, Wilson, a gente viu uma virada de chave quando a gente começou a trabalhar isso. Comunicação, feedback, retorno. Olha como que muda isso para o colaborador que está do outro lado. Eles sentem falta disso. E o quanto isso impacta no negócio. E o quanto isso impacta no negócio, com certeza. É um assunto totalmente importante e que a gente vê o resultado, é mensurável o resultado, é mensurável. Você consegue ver mesmo, discernir e falar, olha, onde a gente estava quando a gente se comunicava pouco é onde a gente chegou. E isso muda também, a Isa até falou um pouquinho da cultura, né? Sim. Eu acho que a cultura é uma coisa que a empresa tem que ter enraizada no colaborador. Tem que ser a base. Tem que ser a base. E a cultura, ela tem que ser vivenciada. Não adianta você falar de uma cultura e o funcionário entrar na empresa, na integração e tudo, ele falar, é só no papel. Ela tem que funcionar. Eu sempre falo, não adianta você colocar uma missão, visão e valores lá na parede e não praticar. E não praticar. Que aí cai no discreto, né? Exatamente. E aí onde que vai a comunicação? Isso a gente traz bem forte mesmo e a gente vê os resultados. Legal. Bom, a programação neurolinguística, uma das maiores habilidades que a PNL traz para as pessoas é exatamente comunicação. 97% dos nossos conflitos está na falha da comunicação. Então, tudo aquilo que você falou gerou conflito é porque foi maldito. E dentro da PNL tem um pressuposto que eu ensino para os meus alunos, que é a responsabilidade da comunicação é sempre de quem emite a informação. Então, mas eu falei o que era para fazer. Mas fez? Não, então não falou tudo. Esse é um gap absurdo na liderança, em gestão, empresários, tudo isso é um gap absurdo. E aí, não, mas era óbvio. Eu falei, mas fez o que precisava falar? Não. Teve uma vez que eu estava conversando com uma... Tipo assim, o óbvio, às vezes é para mim, mas para o outro não é óbvio. É isso que as pessoas precisam entender, que é assim, ó, imagina um quadro em branco. É a mente do Rogério, enquanto na minha mente está construído aquilo que eu quero. Tá construído, tá bonitinho, tá a casinha lá, com 2 pessoas, pauzinho mesmo, tá construído, imaginei. Mas na mente do Rogério é um papel em branco. E aí eu preciso fazer o quê? Através da minha comunicação, eu preciso desenhar essa casinha com as 2 pessoinhas ali na mente dele. Só que aí eu viro e falo assim, então, ó, é um quadrado e um triângulo ali e 2 bolas com os pauzinhos. É assim que as pessoas se comunicam e quer ainda que ele faça exatamente o que eu pedi. E aí, o que acontece?
Quando eu falo que a responsabilidade da comunicação, porque o que que é comunicação? Não é o que eu falo, é o que o outro entende daquilo que eu disse. Mas eu falei o que era para fazer. Eu tava falando, né, que eu tava conversando uma vez com. Ó, presta atenção no que eu vou falar, que isso acontece diariamente com todo mundo. Eu tava conversando com um líder de uma empresa, e aí ele virou e falou assim: eu tava falando com o meu estagiário, aí eu peguei 2 boletos para ele. Falei assim: ó, tem esses 2 boletos para pagar. Esse daqui você vai pagar na lotérica e esse daqui você vai pagar no banco, beleza? Aí no final do dia ele voltou com um boleto pago. Falou, mas eu não pedi pra você pagar os 2? Falei, é porque eu fui na lotérica, tava cheio. E aí, na hora que eu fui no banco, já tinha fechado o banco, aí não deu pra pagar. Eu falo, mas não é óbvio, não é óbvio. Primeiro eu vou no banco, porque eu sei que fecha mais cedo, depois eu vou na lotérica. Comunicação. Perfeito. Eu falei, era óbvio. Pra quem que era óbvio? Pra mim, pra qualquer um. Exatamente. Mas pra ele não era. E vale ressaltar também, né, Wilson, a comunicação de diversas formas, não só a verbal, né? A comunicação corporal, a Sim. expressão, Sim. isso Sim, fala muito, isso que a gente trabalha muito lá também, com né? certeza. Porque senão você está falando e transmitindo uma outra expressão, né? Sim. E isso É, causa um transtorno ali no Sim. que está no ouvinte, né? No Com certeza. 58% da comunicação é não verbal. não verbal. Na verdade, 58 não. Se for juntar tom de voz e tal, 97, 90 e poucos, 93% é não verbal a comunicação. Que impacta mesmo o inconsciente da pessoa e tudo mais. Legal, pessoal. Eu só vou pedir um intervalo agora, tá? O pessoal, a gente vai passar aí o vídeo aí do nosso patrocinador, um deles, né, que é a Aldão Oeste, e a gente volta já em seguida. Estudar à distância na UnoOeste é se preparar para uma carreira de sucesso e melhorar de vida. Com inovação, experiências digitais, tecnologia e pessoas inspiradoras, a EAD UnoOeste tem tudo o que você precisa para vivências transformadoras. A EAD UnoOeste recebeu nota 5 do MEC, o que reafirma a qualidade do ensino, capacidade da gestão e excelente infraestrutura. Quer experimentar a excelência da educação à distância? Venha nos conhecer e descubra por que a UnoOeste é a melhor EAD do Brasil. Isso é UnoOeste. Bom, estamos de volta, depois aí da propaganda da nossa parceira UnoOeste. E a gente continuando aqui no nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta agora para vocês pensarem, né? E a gente procurar uma resposta para ela, né? Como é que a gente cria um ambiente dentro das empresas que permita e incentive as pessoas a dizerem o que precisa ser dito, né, para melhores resultados, para melhor andamento das relações internas? O que a gente faz nesse tipo de situação? Comunicação, obviamente, faz parte, mas o que mais dá para fazer para criar esse ambiente favorável? Para dizer o que a pessoa precisa dizer, eu acredito. Seja em relação ao comportamento dela, seja o que precisa ser feito, implementado dentro do negócio. Para a pessoa ela conseguir falar o que ela precisa falar, muitas vezes ela não fala, ela omite, ou ela por insegurança. Sim, exatamente. E como é que você consegue barrar essa insegurança? Barrar não, superar essa insegurança. Trabalhando as emoções, gestão emocional. Isso daí dentro de liderança, de gestão, no empreendedorismo, parte comercial, a pessoa ela precisa ter gestão emocional. Se ela não tiver gestão emocional, isso limita demais ela. Ela se preocupa. Tem pessoas que se preocupam demais em agradar o outro. Sim. Se ela falar isso, o outro vai ficar isso chateado. É um E às vezes o líder, por exemplo, ele precisa falar coisas ou tomar decisões que, cara, vai impactar a vida da outra pessoa. E aí ele deixa de fazer coisas porque ele vai achar que o outro vai ficar magoado, ficar vai ficar magoado. chateado. E aí entra a gestão emocional. Não tem como não ter gestão emocional dentro de empresas. Que, na verdade, Rogério, você deve até compactuar da mesma ideia. A inteligência emocional, acho que o Kunze também, Sim. e a gestão emocional já se transformou numa necessidade básica do ser Perfeito, humano. Já é algo perfeito. que... E complementando, né, o que a Isis passou, no dia a dia o que eu observo o papel do gestor é muito importante nisso daí. Ele transmitir essa confiança
para poder, o liderado dele, poder trazer o que ele tem ali. Então, assim, Aí existe um desafio também, né? Que vai, acho que além, né, Rogério? Que a empresa incentivar os gestores a aceitarem opiniões perfeito. divergentes, né? Por isso que a palavra-chave é treinamento. Sim, Você desenvolver isso nos seus gestores, a exato. capacidade de receber feedback e dar feedback. Isso. Porque quando eles sentem essa liberdade, eles conseguem transmitir também as dores deles que está do outro lado. Sim, e normalmente nessas dores vem muita oportunidade de melhoria, né? Perfeito. É Uhum. onde realmente vem. Isso o gestor precisa enxergar de forma clara. Claro. Não é porque ele está discordando, falando algo que está acontecendo, algo ruim. Eu falo sempre assim, tudo depende do seu ponto de vista. Às vezes o algo ruim pode ser uma bela oportunidade de melhoria, né? Perfeito. Sim. Perfeito. E parar de levar para o lado pessoal, né? Sim, E parar de levar Sim. para o lado pessoal. Porque assim, eu não estou falando para a Isis, pessoa Isis, eu estou falando para a Isis, funcionária daquele cargo que está tendo esse comportamento, naquele papel. Perfeito. naquele papel. E aí eu levo para o meu lado pessoal, fico um mês sem conseguir, minha Sim. produtividade cai, Sim. fico sem conseguir conversar com o meu gestor e tudo mais. Então, por isso que treinamento também acredito que é a eu palavra-chave. Eu acredito também que o RH tem um papel muito importante nessa liberdade e dá essa autonomia para o colaborador chegar até o RH, porque muitas vezes tem uma barreira ali, né? E o colaborador acha, puxa, deixa eu chegar até o RH, mas o RH precisa ser um órgão ouvinte na empresa também. Ele tem que entender isso e abrir. Mesmo que doa, né? Mesmo Sim. que muitas vezes vai mexer ali, mas para ele poder levar para a alta gestão e realmente tomar as decisões, né? A necessidade. Porque as empresas, que nem nossa empresa, nós temos o canal onde eles podem fazer denúncias, fazer colocações, né? Ideias. Só que muitas vezes é mais fácil chegar antes do canal. Então a gente tem que trabalhar muito isso aqui embaixo Sim. antes, né? Sim. Eu vejo que a comunicação, esse feedback, essa liberdade, o supervisor tem que ter um papel primordial. A gente tem que desenvolver essa capacidade no gestor de realmente ele ter essa comunicação com o colaborador dele, lá passar essa confiança, né? Essa confiança de que ele pode abrir ali alguma coisa que ele viu. E aí aí entra uma liderança mais de parceria mesmo, né? Do liderado, ver o seu líder com uma pessoa que ele pode contar, Sim. que ele pode confiar, que ele pode trazer situações para ajudá-lo, né? Mesmo. Que aí é uma liderança horizontal que a gente fala, e não tão vertical. Né? Rogério, uma pergunta que eu quero fazer para você. Natura Friga ele cresceu muito Perfeito. nos últimos anos, né? Sim. Com certeza, eu falo assim, por experiência, quando você passa por um processo de crescimento, ainda mais um processo de crescimento abundante, robusto, como a Natura Frig vem tendo, você tem muita resistência em algumas situações, né? Sim. Que precisam ser trabalhadas. Sim. É resistência porque está aumentando o volume de trabalho, resistência porque está mudando uma tecnologia, está mudando algum processo. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso também, né? E aí o que na verdade essa evolução toda trouxe de profissionalização no negócio, né? Sim. Na verdade, Wilson, esse daí a gente vem há alguns anos, né, assistindo isso, porque foi gradual, mas depois que a empresa passou a atender o mercado externo, né, as exportações, aumenta, né? as exigências aumentaram demais. Uma das coisas que há anos atrás a empresa não tinha costume com auditorias. Passamos a ter visitas praticamente mensais, internacionais, né, do próprio país, mas praticamente isso virou uma vivência e teve que quebrar paradigmas. É, porque os caras, de repente, nunca estavam acostumados a vir alguém olhar o que você está Você fazendo, tá fazendo. né? E ainda te falar, cara, Sim, você tá errado aqui. você quer vender para mim, você tem que mudar isso, Mudar isso né? aqui. Então, hoje nós temos auditoria tanto dos outros países, como também de clientes, como o McDonald's, Colgate, né? Então, a gente realmente teve que realmente quebrar isso, mudar essa situação. Né? E isso, no dia a dia, todos os departamentos teve que se adequar. Sim. Todos os departamentos teve que virar a chave. Sim. Entender que existia uma mudança ali, que a empresa estava passando para um outro nível e que todo mundo tinha que se adequar e se... Você está quantos anos lá mesmo? Agora, em janeiro, eu completo 22 anos de empresa. Então, você passou todo esse processo praticamente, né? Todo esse processo. Que legal.
Bem Tá falando interessante. com cento e poucos, né? Essa, E hoje 4 mil? 1.500. Cara, é muita coisa. 1.500 aqui, né? É 1.500 aqui. Cara, é muita É mudança. bastante. Que É legal, uma que mudança legal. bem radical. Você quer fazer algum complemento do que foi comentado aí ou não? Não, todo mundo hoje já se adaptou a essas mudanças já. Hoje já. Hoje Já. nós estamos vivendo uma realidade totalmente diferente. A gente fala que hoje nós não nos preparamos mais para receber uma auditoria. Então nós vivemos preparados já, Legal. vivenciando aquilo Quase. dia a dia, É né? rotina, É né? rotina. Então, rotina. É rotina. e aí entra o que eu ensino dentro da PNL Toyota. Óbvio que eu vou falar sobre aquilo que eu vivencio todos os dias. O ser humano, ele não é resistente à mudança. A gente ama a mudança. O nosso cérebro ama a mudança. Porque senão a gente não teria isso daqui, celular, a gente não teria isso daqui, computador, não teria nada disso. A gente só resiste à mudança quando a gente percebe inconscientemente que a gente vai ter uma perda nessa mudança. Por exemplo, quando a gente estava lá atrás, minha geração é a última geração analógica. A depois de mim já foi, todo mundo é digital. Mas lá atrás, quando a gente estava adolescente, a gente começou a vir o celular, o que a gente fez? A gente aceitou de boa? Não. Não. A gente resistiu. Eu falava, vai tirar minha privacidade. A gente falava, não era, vai saber onde eu tô, porque era, né? Tudo novo, né? Tudo novo. Só que aí, isso era o quê? A gente resistiu porque a gente percebeu que ia perder privacidade, autonomia e tudo mais. Quando a gente percebeu que ia ter um conforto maior, a gente aceitou tranquilamente. Então é isso que acontece com as empresas quando Sim. passam por mudanças. Sim. As pessoas resistem, tudo que é novo é normal a gente resistir. Isso na vida pessoal, carreira, qualquer área da vida. Então é normal ter essa resistência. Só que aí quando a pessoa percebe que aquilo, ok, vai ser bom, porque vai aumentar a lucratividade da empresa, vai aumentar trabalho, vai aumentar processos e vai melhorar até a nossa vida, aí as pessoas falam, ok. Sim, verdade. E se torna de forma natural depois, Natural, né? Hoje, praticamente, a gente vê muitas coisas que a gente enxergava como um gigante é. para nós ultrapassarmos, hoje Porque até a fazemos de forma evolução, natural. até a evolução Pessoal, pessoal, interna, porque antes eu fazia desse jeito, só que a partir do momento que eu faço desse jeito, eu preciso evoluir como profissional para eu passar a fazer do outro jeito. Sim. Então, aí, Inclusive, houve uma mudança de mentalidade também, de buscar conhecimento, de ir atrás, isso foi necessário. é, O próprio colaborador que se viu na necessidade também teve que falar, opa, peraí, eu preciso dar um up também na minha carreira, eu Exato. preciso buscar conhecimentos, conhecimento. né? Novas Tanto que coisas. os nossos supervisores de chão de fábrica evoluíram na escolaridade. Aí, Eles tá também vendo? foram buscar, até o chão de fábrica, Pronto. viu uma Sim. necessidade de buscar e de correr atrás, É sobre e isso. a gente conseguiu dar um salto no geral. Então, assim, é uma evolução pessoal Que legal. profissional, realmente. A gente vê a evolução nítida. Isso é importante, né? Legal, muito bom. Como lá no Natura Frig vocês definem a meta e as metas passam a fazer sentido? Como é que é a atribuição de meta? Como é que vocês trabalham isso? É individual? É coletivo? As metas, elas são estabelecidas de acordo com cada área. Com cada área Com tem as cada suas área metas. tem as suas metas. E essas Ela metas... vem de cima para baixo ou tem ali Não, tem um corpo técnico corpo também técnico que avalia, participa disso? Tá, então E aí então é estabelecida, bem democrático. bem democrático. Estabelece as metas, claro, né? Tem metas que é só Sim. alta gestão, Sim, sim. mas isso a gente dissemina as metas, né, para todos os grupos, os gestores, para trabalhar isso. E a gente vai Eu até trabalhando. pergunto isso porque assim, a gente também tem casos no livro onde, na verdade, o grande problema muitas vezes da empresa não conseguir progredir ou ficar meio estagnada é justamente porque não há um trabalho efetivo em cima dessa questão de gestão de metas, né? Sim, Porque eu entendo assim, todos os níveis você precisa ter metas e essas metas elas precisam ser construídas e lá em cima a alta gestão poder, né, avaliar esses resultados que vêm ali do desempenho da participação de cada um, desde lá do operacional, do chão de fábrica, no nível tático ali até o estratégico, né? perfeito. E a gente observa também que
nessa evolução, muita coisa que não era controlada e passou a ser controlado, Sim. houve um... Tem que ter Tem que ter né? controle. Se não tiver controle, como é que você, Como é que vai você te gerar- mensura como isso? É que você vai ter dados? Como é que você vai ter Dados. informação? E exatamente, como é que você O mensura, né? controle é muito importante e você ter uma meta realmente, né, para atingir e saber que você vai ter que ralar um pouquinho mais, né, vamos dizer, para poder alcançar ali e buscar aquele resultado que é esperado. Isis, como é que você trabalha? Eu não sei se você entra nisso, eu acredito que sim, porque a PNL faz parte disso. Nessa questão você já pegou, por exemplo, pessoas que fazem os seus treinamentos, seus cursos e que têm dificuldade em lidar com metas, objetivos? Sim, tem Isso eu acho gente que é que muito nem comum, sabe né? o que é isso. Isso acontece também, eu sei. Eu sei. Sim, tem bastante gente que não estabelece metas e objetivos para si ou para a empresa e tudo. Isso é muito comum. É mais comum do que a gente imagina. Sim, Que a pessoa ela tá fazendo e tá trocando pneu com era o carro Isis lá andando. de trás. Era isso lá de trás, exatamente. Que eu não sabia nem E o isso que é. causa dor, isso causa sofrimento. Muito, muito. Porque é como se eu estivesse andando na vida de olhos vendados. Uhum. Por isso que o desenvolvimento pessoal é desvendar a pessoa, os olhos das pessoas, é tirar a miopia da pessoa, colocar uma lente, óculos, para a pessoa começar a enxergar de verdade a vida do jeito que, muito maior do que é. E quando a gente estabelece metas, a gente sabe onde a gente quer chegar. E a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu tenho ações e eu tenho direção e eu me motivo, aí eu paro de procrastinar, e aí tudo, né? Tudo que eu preciso ter para alcançar, eu tenho. E como que faz, por exemplo, para uma equipe ser engajada? Quando a gente estabelece, o que é engajamento? É quando a gente estabelece meta de acordo com as competências daquela equipe. Então, por exemplo, se eu estabeleço uma meta muito maior que a competência daquela equipe, o que eu gero nessa equipe? Eu gero ansiedade, frustração. Aí, se eu estabeleço uma meta muito abaixo da competência dessa equipe, o que eu gero? Eu gero ociosidade, eu gero... tem uma palavra que eu esqueci, quando a gente não tem o que fazer, como que é mesmo essa palavra? Procrastinação. Não é procrastinação. Quando a gente não tem o que fazer. Tá. Mais ou menos isso, eu esqueci a palavra. E aí a equipe não faz. Aí, o que eu preciso? Conhecer a equipe, conhecer quem são as pessoas que estão aqui junto comigo, as competências delas, os valores e tudo mais, o perfil comportamental e tudo mais, e aí eu gero uma meta de acordo com o que a equipe vai suportar. Mas a meta é muito abaixo do que eu preciso. Só que se eu colocar acima, essa equipe não vai fazer. Você acabou de responder uma pergunta que eu iria falar sobre engajamento, mas já está respondida. Eu estava perguntando onde o engajamento costuma se perder. E ela já respondeu. É que meta muito baixa e meta muito alta. Então, é aquilo que você tem capacidade de entregar. É que eu leio mentes. As pessoas não acreditam quando eu falo isso, entendeu? Tá provado. As pessoas não acreditam quando eu falo isso. Tá provado. Na verdade, a Isis tocou um assunto aí, você comentou, Isis, realmente que realmente as pessoas precisam de metas, né? Sim. E a gente observa que existe essa necessidade. Enquanto não tem, muitas vezes a pessoa passa, mas olha que tem, parece que abre, ela fala, nossa, sim, agora a gente tem um horizonte para chegar, né? Agora eu sei onde vocês querem chegar e como eu posso chegar, né, para atingir. Ó, quer um exemplo no nosso dia a dia? Se a gente trabalha, faz outros trabalhos fora da empresa que a gente faz, tudo mais para ter mais dinheiro. Só que eu não sei onde eu direciono o meu dinheiro, o que eu faço? Eu gasto aleatório, eu gasto com comida, com nananã e tal. E não sobra. E talvez não sobra. Uma planilha de Excel já ajuda, né? Exatamente. Não precisa nem uma alta tecnologia. Nem uma alta tecnologia. Mas além da planilha de Excel, eu tenho uma direção. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Perfeito. Por qual motivo eu estou tendo... O que eu vou fazer com o meu salário? E mais esse monte de renda extra que eu estou fazendo. Eu vou comprar um terreno. Aí eu guardo. Aí eu tenho autocontrole. Aí eu paro de gastar com pizza, com cerveja, porque eu tenho direção. Perfeito. A mesma coisa quando eu vou para academia. Eu sei o porquê eu estou indo para academia.
Tem uma Aí meta, né? eu tenho uma meta. Aí eu vou pra academia e sou consistente. Ah, eu tô indo pra academia porque todo mundo fala que é pra ir pra academia. Eu começo, paro, começo, paro, começo, paro. Verdade. Pronto. É bem Gente, isso. a gente já estamos bem avançados aí no tempo, tá? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, depois eu vou fazer o merchan dos patrocinadores, tá? Sei que depois vocês vão ter um tempinho ainda para fazer a finalização do episódio. Eu estava lendo um caso, coincidentemente, do livro hoje, caso 38, e é uma situação assim. É uma rede de supermercados, profissional na área operacional, já há vários anos. Essa rede teve uma ampliação, abriu uma nova loja e falaram, não, esse cara é bom, vamos promover ele a gerente geral da loja. E aí começaram a surgir os problemas. Sem entrar nos detalhes do caso, tá? Mas vocês já pegaram situações, tanto o Rogério no seu dia a dia profissional nas empresas e a Isis nos treinamentos de pessoas que passaram por essa situação, ou seja, o cara era um excelente operacional, mas na hora de ter um cargo de gerência, de liderar, de comandar, enfrentou dificuldades? E como vocês trabalharam isso? Com certeza, Wilson. Isso aconteceu muito já na empresa. Até porque a maioria das empresas, né, que é produção, né, que chão de fábrica, tem muito essa prática. O cara é muito bom técnico, o cara é excelente, vamos falar nossa, o cara é excelente desossador, o cara é excelente faqueiro, mas na hora que você põe ele para a gestão do negócio, aí você vê que você perdeu o desossador e não ganhou o gestor. Perdeu É isso, duas vezes perdeu ainda. 2 vezes, é isso que acontece, né? Muitos a gente consegue trabalhar através do treinamento e vai desenvolvendo a competência dele de liderar, mas na maioria das vezes a gente realmente se surpreende negativamente, porque o cara é 10, é o cara na linha de produção, mas ele na Agora, gestão para poder liderar não tem consegue, dificuldade. tem Para dificuldade. lidar com essa situação, Aí entra uma pergunta que eu ia fazer, tá? Já para você pensar na resposta. Como é que você consegue trabalhar esse tipo de situação? então, para lidar com esse tipo de situação, antes de promover, porque assim, o líder, o gestor, que não entende de gente, não entende de nada. Não adianta promover uma pessoa que não entende de gente, porque ele vai estar diretamente lidando com pessoas. Então, ele é lá como Chão de fábrica chão de mesmo, né? fábrica, que você falou, Desossador, desossador faqueiro, e né? Um tudo exemplo. mais. Como lidar com essa. Cara, o cara é bom, mas ele é bom nessa função. Será que ele é bom? Como descobrir se ele é bom para subir para a supervisão e tudo mais, liderança? Entender o perfil dele. Perfeito. Então eu preciso entender o perfil dele. O perfil dele gera nele competências para ser bom nessa função, mas também gera competências para ele ser bom no que eu preciso. Porque não adianta, ele pode ser bom e ele vai continuar sendo bom como naquela função. Se eu subir ele, eu perdo 2 vezes. Então, Perfeito. primeiro eu preciso entender o perfil comportamental dele, entender se ele tem essa, né? Essa competência de saber lidar com pessoas e liderar e fazer tudo o que precisa fazer nesse cargo, não necessariamente em liderança, qualquer outro cargo. Perfeito. Sair de vendedor para supervisor. Às vezes o cara é ótimo vendedor, Uhum. maravilhoso, bate todas as metas. Foi para supervisor, acabou. Fala, eu não reconheço essa pessoa. Eu não reconheço essa pessoa. Então, entender o perfil é o ponto-chave. Aí, complementando o que você falou, a gente apanhou muito lá atrás com isso. Porque era uma prática do ramo da atividade, existe muito isso dentro do ramo da atividade. E como que a gente corrigiu isso? Da forma que realmente a doutora falou. Hoje a gente tem todo um trabalho antes. Então o cara passa por testes, o candidato ali, a pessoa que está evoluindo, Analisa isso, o perfil. passa por teste, a gente aplica, observa ele durante 6 meses. Chama ele, você está sendo Olha só que observado legal. durante 6 meses. Então ele assina até um termo de treinamento. Então ele fica 6 meses de treinamento, se ele vai ser. Primeiro ele vai para a liderança. E a gente observa tudo isso e fazemos testes também, né? De Uhum. personalidade,
de lidar com pessoas. E a gente vai trabalhando nesses 6 meses. E vocês perguntam pra ele se é da vontade Sem da dúvida. pessoa? É a primeira Porque pergunta hoje. essa é uma pergunta que as Nós já pessoas não tivemos fazem. negativas. Sim. Da pessoa chegar e falar, não, isso não é Não pra quero. mim. Eu na Deixa minha- um doutor. Ótimo. Porque a pessoa, ela às vezes não quer mesmo. Não quer. Aí a empresa simplesmente faz uma surpresa. Ó, agora Não. agora sim. você é líder. Sim, não. Ah, mas eu nem queria, Nem gente. queria isso pra minha vida. Eu passei por situações assim dentro do banco, quando eu trabalhava nos bancos. Eu imagino. O funcionário já chegou para mim e falou, Wilson, não, eu prefiro continuar onde eu tô. Não, então beleza, só continua fazendo bem feito, tá tudo certo. Perfeito. Uhum. Então, Mas tem aquela pressão, e é uma cultura que, principalmente dentro do banco, se eu não aceitar, eu não tenho mais outra oportunidade. sem falar o banco, isso eu também presenciei, tá? Mas no outro Eu banco presenciei anterior, também. dentro do Banco Real, teve uma política bem legal. Legal. Teve uma ou duas situações diferentes, mas no geral era muito bem visto isso, né? Então, aí depois que a gente implantou essa tratativa de forma de treinamento primeiro e observar, nós Sim. corrigimos todo esse gargalo. Aí você elimina Hoje problema. é assertivo. Porque você O dá cara que tempo. vai, ele evolui Você dá depois. tempo pro cara mostrar, Sim. dá tempo para ver se ele realmente não tem o Sim. perfil para ele ficar onde ele estava fazendo as coisas bem feitas. E experimentar para ver se é para ele mesmo. Exatamente. E nós já tivemos casos que a pessoa muitas vezes passou com 4 meses, a pessoa mesmo chegou e falou, olha, eu também não tenho interesse, não era aquilo que eu pensei. Sim. E ele retorna para a atividade. E A gente continua a vida. Vocês É. não se comprometem Não. em relação ao cargo de Ao subir cargo, não. depois. A gente tal, deixa entendeu? livre. Deixa E aí livre. depois tem um feedback final. Legal, vai passar, aí vai. Legal. Que massa. Pessoal, vou fazer aqui os agradecimentos, depois a gente faz a finalização, tá? Agradecemos aí ao Sicredi Rio Paraná, né? Para você que é empresário e quer crescer com segurança, planejamento e parceria de verdade, o Sicredi é a escolha certa. Cooperar é investir no seu futuro e no da sua comunidade. Vem ser Sicredi você também. Um abração lá para o Dr. Jorge, presidente do Sicredi Rio Paraná. Agradecimentos também à Village Marcas e Patentes. Por um mundo menos arriscado. A Village está desde 1986 atuando e oferecendo um caminho seguro e acessível para registrar marcas e patentes, protegendo inovações com um toque humano e entendimento profundo das necessidades dos clientes. Agradecemos também à UnoEste, reconhecida como uma das 3 melhores universidades do Brasil e a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Com um campus em Presidente Prudente, Jaú e Guarujá, a UnoEste é referência em ensino de qualidade, inovação e formação de líderes para o futuro. Vem ser UnoEste você também. Acesse unoeste.br. Lista CNAI. Sabe aquele cliente ideal que sua empresa procura? Ele já existe e está esperando você encontrá-lo. Com o Lista CNAI, você encontra empresas ativas em qualquer parte do Brasil. Segmenta por setor, transforma dados em negócios. Pare de esperar indicações. Prospecte com estratégia em listacnai.com.br. Quero agradecer também a Marta Bedin, artista plástica, por essa linda caneca que ela sempre nos apoia aí no projeto do Casas Empresariais. Marta, gratidão. Essa caneca aqui está ficando cada vez mais bonita, hein? Cada um dos nossos convidados está levando uma de presente. Então, gratidão aí pela parceria, viu, Marta? E fazendo aí, indo já para a finalização, as considerações finais. Antes das considerações finais, eu quero ouvir de você, Isis, qual o primeiro passo para começar a mudança interior amanhã? Amanhã, entrando em contato comigo aqui, ó. Boa. Fazendo um treinamento comigo, a formação de PNL, mudando realmente a sua mentalidade, porque a programação neurolinguística traz mudanças rápidas. Então, você quer mudar amanhã, você precisa aprender programação neurolinguística. Isso aí. Rogério, deve ter vaga aberta na Turafrig. Perfeito. Como é que a pessoa faz para se candidatar, para trabalhar lá no time, conjunto contigo lá? Legal. Pessoa, é só entrar no nosso site, naturafrig.com.br. Nós temos lá a abinha Trabalhe Conosco, cadastre seu currículo
E ele vai ser recepcionado lá e vai passar pela trilha de recrutamento e seleção. Será muito bem-vindo para trabalhar na Natura Frig. Que legal, gente. Legal. Então agora, né, quero pedir a palavra de vocês, como é que foi a experiência? Querem deixar uma mensagem aí para a nossa audiência, né, as pessoas que nos acompanham. Fiquem totalmente à vontade e depois eu vou fazer o agradecimento final e a gente já encerra. Legal. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você, tá, pela iniciativa, né, de ter esse podcast, né? Bem interessante, temas totalmente relevantes, isso é muito importante, traz muito conhecimento e eu acredito que agrega muito para os profissionais, para as pessoas que acompanham, né? E eu finalizo aí minha fala dizendo que nós devemos acreditar nas pessoas, né? Como RH, Sim. acredite nas pessoas, né? Todo ser pode ser desenvolvido, pode ser treinado. Capacite, você terá uma grande equipe. Legal. Legal. Wilson, obrigada novamente pelo convite, obrigado pelo livro maravilhoso. E eu quero terminar só falando uma única frase: mude sua mente, mude sua vida. Porque quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda. Então, procure se melhorar, procure melhorar a sua forma de pensar sobre todas as coisas. Busque formas de melhorar a sua mentalidade para que os seus sentimentos sejam diferentes, seus comportamentos sejam diferentes e você tenha resultados totalmente diferentes. Legal. Isis, Rogério, gratidão por terem aceito o convite de prontidão, tá? É mais um episódio maravilhoso. E aquilo que vocês falaram é conhecimento que a gente compartilha aqui, para as pessoas refletirem, melhorarem, evoluírem, né? Fazendo sempre, tendo foco em fazer o bem. Né? Esse é o propósito maior do podcast em si. A você que nos acompanha, né, no canal, no YouTube, nas redes sociais, tá? Gratidão aí pela parceria. Estamos aí crescendo absurdamente em matéria de visualização dos vídeos. Né? Então se inscreva lá no canal para receber a notificação a cada novo episódio, a cada novo short que a gente posta lá no YouTube. Gratidão de coração. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!